E aí, galera, boa noite a todos os futuros guardas municipais de Jundiaí. Aqui quem fala é o Douglas Elias e eu estou com vocês para mais um vídeo no qual nós faremos questões sobre legislação municipal. Galera que tem acompanhado aí meus primeiros vídeos, inicialmente eu fiz um vídeo legislação municipal, no qual eu tentei tratar dessas 4 leis, por assim dizer, né, desses 4 conteúdos relacionados à legislação municipal. Eu fiz um apanhado de 3 ou 4 questões ali relacionadas a cada uma delas e nós trouxemos resoluções. A partir de então, eu tenho procurado fazer vídeos específicos sobre cada uma dessas leis. Anteriormente, eu trouxe questões específicas sobre a Lei de Proteção da Serra do Japi e suas alterações, a Lei 417 de 2004, que passou por uma mudança, né? Foi modificada pela Lei Complementar 621, de 28 de março de 2023. Galera, esse foi o primeiro vídeo especialista, né, ou especificamente sobre uma lei. Agora, eu quero trazer o segundo vídeo, e aí nós falaremos especificamente sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos de Jundiaí. Em seguida, eu pretendo fazer um vídeo só sobre lei orgânica e, finalmente, um vídeo só sobre conhecimentos gerais do município, beleza? Para nós fecharmos aí um pacote de vídeos com 5 vídeos sobre legislação municipal. Galera, o Estatuto dos Funcionários Públicos de Jundiaí, ele também não é um estatuto tão pequeno, né? Ele tem ali, acho que cerca de 80 páginas, 78 páginas. E eu acredito, né, que possivelmente dessas 3 leis que estarão aqui em legislação específica, serão 30 questões de legislação específica, incluindo essas 3 leis, né, a Lei Orgânica, o Estatuto dos Funcionários, a Lei de Proteção da Serra do Japi, mais Constituição Federal, legislação extravagante, Direito Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Maria da Penha. Mas eu acredito que possivelmente, dentre essas 30 questões, no mínimo nós teremos, no mínimo, umas 8 questões relacionadas à legislação municipal. E como o conteúdo é bem extenso dessas leis aqui foram cobradas, exceto a Lei de Proteção da Serra do Japi, que eu acho que tem umas 20 páginas, fica difícil só com uma leitura seca da lei nós conseguimos absorver. Então as questões são importantes nesse sentido de fazer um estudo reverso. A gente lê o material e depois testa aquilo que a gente conseguiu absorver por meio de questões. Beleza? Então nós estaremos aqui hoje resolvendo 11 questões do Estatuto dos Funcionários Públicos de Jundiaí. Como sempre, eu tentei trazer questões que eu acredito, primeiro, que sejam potencialmente questões de prova. Não apenas isso, questões que tenham pertinência temática, né? Questões que tratem de alguma forma direta ou indireta sobre a Guarda Municipal, uma vez que o concurso é para a Guarda Municipal. E também, quando não tiver pertinência temática com a Guarda, e também não forem questões que eu acredito que sejam potencialmente provas, questões que apresentam algum tipo de novidade legislativa. Já disse anteriormente que a VUNESP é uma banca que gosta de explorar novidades, então nós não temos como deixar passar desapercebido. E o Estatuto dos Funcionários Públicos, ele também tem algumas mudanças que foram feitas, algumas inserções de parágrafos, alguns parágrafos que foram sutilmente modificados. E aí eu trago algumas questões aqui nesse vídeo em que eu aponto essas mudanças, né, essas transformações nos artigos, aquilo que foi inserido, aquilo que foi retirado, para fim de conhecimento mesmo, galera, para que a gente possa estar antenado e, se possivelmente a VUNESP resolver explorar alguma questão tratando disso, a gente vai estar aí preparado, tá bom? E chegar lá a fazer uma boa prova. Beleza, galera? Sem mais delongas, eu quero começar aqui o nosso bloco de 11 questões. E a primeira questão ela vai falar sobre a Guarda Municipal, né? A primeira questão tem relação com a Guarda Municipal. Vamos lá. Questão número 1. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos de Jundiaí, será concedido adicional de risco de vida para os servidores integrantes da carreira de guarda municipal e do cargo de agente de trânsito. Qual é o valor correspondente a esse adicional? Alternativa A, 40%. Alternativa B, 30%. Alternativa C, 50%.
Alternativa D, 20%. E a alternativa E diz que será concedido um adicional de 25%. De acordo com o estatuto, qual é o valor desse adicional de risco de vida concedido aos integrantes da carreira de guarda municipal e agente de trânsito? Qual é o valor correspondente a esse adicional? A, B, C, D ou E, galera? Vou deixar vocês aí com uns segundos para pensarem e já trarei o gabarito oficial. Vamos lá, pessoal. Gabarito dessa questão está aqui, ó. Alternativa B, apontada aqui. Alternativa B é o gabarito. Será concedido um adicional de risco de vida aos integrantes, servidores da carreira de guarda municipal e agente de trânsito. E aqui eu vou colocar destacado, porque mais à frente eu vou trazer uma questão com uma redação diferenciada, porque isso é o que consta realmente nesse parágrafo. Mas do parágrafo especificamente que trata desses agentes de trânsito, nós tivemos a inserção de um parágrafo atualizado sobre a condição deles receberem esse adicional de risco de vida, que foi modificada por uma lei complementar aqui também de 2023. Então, beleza? Quando eu for trazer aqui a questão da agente de trânsito, eu vou fazer esse apontamento, beleza? Mas, para todos os efeitos, galera, o adicional de risco de vida, tanto para os agentes de trânsito quanto os integrantes da carreira da Guarda Municipal, é um adicional que vai corresponder a 30%, tá? Tá aqui, ó. Artigo 103, será concedido adicional de risco de vida correspondente a 30% do vencimento base para os servidores integrantes da carreira de Guarda Municipal e do cargo de agente de trânsito. Beleza, galera? Vamos então para a questão número 2, tá? Questão número 2 diz o seguinte: de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos de Jundiaí, qual é o prazo para a posse? Alternativa A, em 10 dias. Alternativa B, 15 dias. Alternativa C, 20 dias. Alternativa D, 30 dias. E a alternativa E, 25 dias. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos de Jundiaí, qual é o prazo para que o funcionário venha a tomar posse? Alternativa A, B, C, D ou E, galera? Tempinho para vocês pensarem e eu já trago o gabarito. A, B, C, D ou E, vamos lá. E o gabarito, alternativa B, galera, tá? Vou colocar de amarelo aqui, que foi só para destacar. Alternativa B, o prazo para a posse do funcionário público tá aqui, ó. 15 dias, tá? Contados da data do ato de nomeação. Galera, pessoal que está estudando a lei orgânica, tá bom? Toma cuidado, porque a gente tem um prazo para a posse do prefeito, um prazo para a posse do vereador, né? E um prazo aqui na lei, no Estatuto dos Funcionários Públicos, para os funcionários públicos em geral. Vamos lá, na lei orgânica, o prazo para os vereadores tomarem posse é o mesmo prazo que os funcionários públicos, tá? Os funcionários públicos e os vereadores, eles devem tomar posse num prazo de 15 dias, tá? Já em relação ao prefeito e ao vice-prefeito, o prazo para eles tomarem posse lá na lei orgânica não é 15 dias, tá? É 10 dias. Então, o que que acontece? Vou tentar colocar um comentário aqui. Prazo funcionário normal. Ver se vai gravar. Funcionário e vereador, tá? É só para dar uma luz lá para vocês acabarem não confundindo, tá? 15 dias, funcionário e vereador, 15 dias, tá? Isso não tá no estatuto. O vereador tá lá na lei orgânica e o prefeito e o vice-prefeito 10 dias, beleza? Então, o Estatuto dos Funcionários Públicos diz, tá? Só para vocês não se confundirem, tá? Para não ter possibilidade de errar. Funcionário público, 15 dias. Vereador, 15 dias. E o prefeito, 10 dias, tá? Isso aí, o vereador e o prefeito lá na lei orgânica. E
os funcionários públicos em geral aqui no Estatuto, tá? Então, 15 dias, tá, galera? O prazo para tomar posse os funcionários públicos, prazo de 15 dias, beleza? Questão de número 3, tá aqui, ó, gabarito, né? Artigo 22, a posse deverá verificar-se no prazo de 15 dias contados do ato da nomeação. Galera, questão de número 3, tá? Ela traz aqui uma historinha, uma redação, e ela pede para nós apontarmos, né, a alternativa correta. Questão de número 3. Douglas, funcionário da Guarda Municipal de Jundiaí, sofreu um acidente que limitou sua capacidade de trabalho. Diante disso, o município o colocou para exercer um cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a sua superveniente limitação. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos de Jundiaí, o provimento mencionado acima se refere à alternativa A, promoção, alternativa B, reversão, alternativa C, readaptação, alternativa C, D, alternativa D, reintegração, e a alternativa E, demissão. Ele sofreu um acidente, que limitou sua capacidade de trabalho, e o município então colocou ele para exercer cargos de atribuições e responsabilidades compatíveis com a sua superveniente limitação. Que tipo de provimento nós estamos falando? Promoção, reversão, readaptação, reintegração ou demissão, galera? Alternativa A, B, C, D ou E. Tempinho para vocês pensarem, eu já trago o gabarito. Vamos lá, pessoal. Vou dar o gabarito para vocês, tá bom? As palavras-chave aqui são essas, ó. Limitou sua capacidade de trabalho, gravem isso. E depois, em seguida, diz que o município colocou ele para exercer atribuições e responsabilidades que estão de acordo com a sua superveniente limitação, né? São compatíveis com a sua superveniente limitação. Galera, nós estamos falando aqui da readaptação, tá? Ele passou por um processo, um acidente, e aí a capacidade laborativa, né, de trabalho dele foi afetada, e o município então colocou ele para exercer atribuições e responsabilidades que são compatíveis com a sua superveniente limitação. E aqui nós estamos falando da readaptação, tá? Vou mostrar aqui, ó. Alternativa C. O provimento de funcionário em cargos de atribuições e responsabilidades compatíveis com a sua superveniente limitação é chamado de readaptação, tá? Galera, vou tentar passar aqui, vou colocar o comentário, uma coisa interessante para vocês, que é uma maneira, eu acho que talvez simples de gravar. Promoção é o provimento do funcionário que ascende a um grau superior àquele que ele estava. Ele foi promovido, ele estava num cargo abaixo e ele foi promovido, beleza? Promoção, ele vai subir de cargo. Galera, toda vez que vocês virem a palavra reversão aqui no Estatuto, é a condição de um funcionário público que estava aposentado por invalidez e a situação dele foi revertida. Ele estava aposentado, reverter a situação, reversão, por isso, reverter a situação, reverter o quadro dele, então ele passou a trabalhar novamente. Então, reversão está falando de reversão. Aposentadoria por invalidez, tá? Então, gravem isso. Gravem a palavra invalidez. Falou invalidez, o provimento é reversão, tá? A situação dele foi revertida. Já em relação à readaptação, é aquilo que nós falamos. Readaptação é o provimento. O funcionário sofreu um acidente, ele, por exemplo, o guarda municipal, no caso, ele não tem mais condições de exercer aquele cargo de guarda municipal, sei lá, o braço dele ficou deficiente, a perna dele ficou deficiente, alguma coisa. Se não for o caso de aposentar por invalidez, se o município tiver condições de colocar ele num cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a sua superveniência, então ele vai ser readaptado, né? Vamos tirar ele daqui, vamos readaptar ele num lugar que a gente possa aproveitar ele, tá bom? Então, readaptação é o caso do funcionário que ele é
colocado para exercer uma função, um cargo, né, com atribuições que sejam compatíveis com a limitação dele, beleza? Galera, a reintegração acontece quando um funcionário... Eu não vou comentar reintegração, porque tem uma questão sobre reintegração aqui. Então, se eu falar o que é reintegração agora, eu vou acabar trazendo a resposta, beleza? Eu não vou comentar aqui, tá? Daqui a pouco eu falo o que é reintegração. E demissão não é, tá bom, galera? Não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver com demissão, beleza? Demissão é demissão, o cara foi demitido, tá? Então não tem nada a ver de ser colocado em outro cargo nem nada. É simplesmente o vínculo com a administração pública que ele tinha é rompido, beleza? Galera, aí mais uma vez o gabarito C, tá bom? E questão número 4, tá? Aqui tá a questão sobre reintegração. Questão número 4. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos de Jundiaí, a reintegração poderá decorrer de que tipo de decisão, galera? Alternativa A. A reintegração acontece por decisão executiva. Alternativa B. A reintegração vai decorrer de decisão exclusivamente judicial, né? Decisão exclusivamente judicial. Alternativa C. Vai decorrer a reintegração de decisão exclusivamente administrativa. Alternativa D diz que a reintegração acontece de decisão administrativa ou sentença judicial. E a alternativa E diz que a reintegração ela acontece por decisão legislativa, tá? Alternativa A, decisão executiva. Alternativa B, exclusivamente de decisão judicial. Alternativa C, exclusivamente decisão administrativa. A alternativa D, decisão administrativa ou sentença judicial. E a alternativa E, decisão legislativa. Tempinho para vocês pensarem e eu já trago o gabarito para vocês. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Galera, o gabarito aqui, tá? Gabarito D. A reintegração ela vai decorrer de decisão administrativa ou sentença judicial, tá bom? Tomem cuidado. Vou passar aqui para dar o gabarito para vocês. Tá aqui, ó. A reintegração, o que é reintegração, galera? O cara foi demitido, né? Ele foi demitido ou exonerado de ofício. Ele é, então, por meio de um processo administrativo absolvido ou por meio de uma sentença judicial absolvido. Então, ele volta ao serviço público, né? E aí, ele é ressarcido, ele recebe todos os bens e vantagens e os seus direitos ligados ao cargo também são reconhecidos, tá? Então, a reintegração é o reingresso do funcionário público, exonerado de ofício ou demitido, com o ressarcimento do vencimento e vantagens e reconhecimento dos direitos ligados ao cargo, quando isso acontecer por meio de decisão administrativa ou judicial. Como é que o examinador pode cobrar isso aqui? Fulano de tal, funcionário do município de Jundiaí, foi demitido administrativamente, tal, por meio de uma decisão administrativa, porque a gente está acostumado com essa questão, falando que ele foi absolvido judicialmente, mas pode decorrer de decisão administrativa também. Por meio de uma decisão administrativa, ele foi absolvido e reintegrado, não vai falar reintegrado, mas ele foi absolvido. De que tipo de provimento, né? De que tipo de decisão decorre isso? Decisão administrativa ou judicial? Do que nós estamos falando? A questão pode perguntar. De que tipo de coisa nós estamos falando? E pode colocar lá, readaptação, promoção, tal. Então a reintegração é isso, tá? O funcionário retornar ao serviço público, seja por meio de uma decisão administrativa, né? Vou até colocar separado, decisão administrativa, aqui, ó, pode ser uma decisão administrativa ou pode ser uma sentença judicial, tá bom, galera? Então, seja administrativamente ou judicialmente, quando ele reingressa no serviço com direitos e vantagens, nós estamos falando então daquilo que se chama reintegração, beleza? Então, reintegração pode decorrer de decisão administrativa ou de sentença judicial. Beleza, galera? Vamos lá. Questão número 5. Em relação à acumulação do pagamento de adicional de risco de vida com o pagamento de adicional de periculosidade ou de insalubridade, qual é o parecer do Estatuto dos Funcionários Públicos de Jundiaí? Alternativa A. Ele permite a acumulação.
Alternativa B, ele veda expressamente, saiu um dá mais aqui, né? Mas ele veda expressamente. Eu vou ir, mas só para vocês verem, saiu aqui a mais, tá? Alternativa C, ele autoriza, desde que com a permissão municipal. Alternativa D, diz que ele veda, né? Salvo se houver decisão do prefeito. E a alternativa E diz que o estatuto não trata deste assunto. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos de Jundiaí, em relação a essa questão de acumulação de pagamento de adicional de risco com pagamento de adicional de periculosidade ou insalubridade, qual é o parecer do Estatuto? Ele permite, alternativa A, a alternativa B diz que ele veda expressamente, a alternativa C diz que ele autoriza, desde que com a permissão do municipal. A alternativa D diz que ele veda, né, salvo se houver uma decisão do prefeito. A alternativa E diz que ele não trata desse assunto. Alternativa A, B, C, D ou E, galera. Tempinho para vocês resolverem e eu já trago o gabarito. Vamos lá, galera. A alternativa correta, o gabarito dessa questão tá aqui, ó. Ele veda expressamente. Vou colocar de amarelo aqui, tá? Ele veda expressamente. Por que eu trouxe essa questão? Tá aqui, ó. Fica, artigo 103B, tá? Ele foi acrescido pela Lei Complementar 619 de 15 de fevereiro de 2023, tá? Foi um artigo inserido, ele foi colocado no estatuto, ele não estava. Então, se você tiver com o estatuto desatualizado, você não vai encontrar esse parágrafo lá, beleza? E como é uma novidade, como a VUNESP é uma novidade, eu resolvi trazer essa questão. Então, o artigo diz aqui expressamente, fica vedada a acumulação do pagamento de adicional de risco de vida com o pagamento de adicional de periculosidade ou insalubridade, tá? Fica vedado conforme o gabarito. Aí ele veda expressamente, tá? Não tem autorização do prefeito, ele não permite, ele trata do assunto sim, tá? Então não tem essa de permissão municipal. Fica vedada a acumulação do pagamento. É proibido, é vedado, né? Não pode acontecer, beleza? Não pode acontecer a acumulação do pagamento de adicional de risco de vida com o pagamento de adicional de periculosidade ou insalubridade. Beleza? Lei Complementar 619, acrescido aí, dia 15 de fevereiro de 2023. Beleza? Uma questão um pouquinho maior a redação. Vou diminuir aqui no quadro para que a gente possa ver aqui todas as alternativas. Questão número 6. O artigo 103 do Estatuto dos Funcionários Públicos de Jundiaí prevê que será concedido adicional de risco de vida correspondente a 30% do vencimento base para os servidores integrantes do cargo de agente de fiscalização de posturas municipais agente de fiscalização municipal, tá? Então, a alternativa A diz que para que esses agentes de fiscalização municipal possam receber esse adicional de risco de vida de 30%, o que é necessário? A alternativa A diz assim, que eles exerçam, com habitualidade, atividades de quaisquer naturezas e de acordo com suas atribuições funcionais do cargo. A alternativa B diz que eles não exerçam com habitualidade atividades relativas à fiscalização e de acordo com atribuições funcionais do cargo. A alternativa C diz que para que eles recebam esse adicional de risco de vida, esses agentes de fiscalização de postura, eles têm que exercer com habitualidade atividades relativas à fiscalização e de acordo com atribuições funcionais do cargo. E a alternativa D diz que eles devem exercer com habitualidade atividades relativas à educação, salvo fiscalização e de acordo com as atribuições funcionais do cargo. De acordo com o Estatuto, o artigo 103, o que é necessário para que esses agentes de fiscalização de posturas municipais possam receber a concessão desse adicional de risco de vida correspondente a 30% do vencimento base. Alternativa A, B, C, D, ou A, B, C ou D, galera. Eu coloquei até a D aqui para poder caber no quadro, beleza? Pensem aí e eu já trago o gabarito para vocês. Vamos lá, galera. Vou dar o gabarito para vocês e tá aqui, tá? Alternativa correta, gabarito letra C, tá? Já volto aqui, mas vou fundamentar a resposta para vocês, tá bom? Gabarito letra D.
Será concedido adicional de risco de vida, correspondente a 30% do vencimento base, para os servidores integrantes do cargo de agente de fiscalização de posturas que exerçam com habitualidade atividades relativas à fiscalização e de acordo com atribuições funcionais do cargo. Redação dada pela Lei Complementar número 619 de 15 de fevereiro de 2023, tá? Então, a Lei Complementar 619 trouxe essa mudança no parágrafo. Se você pegar o parágrafo anterior, ele não tratava aqui desse finalzinho, né? Dessa questão de ser com habitualidade, das atividades terem que ser relativas com atribuições do cargo, falava sobre o adicional de 30%, mas agora a essas condições, tá? Galera, não sei se essa é uma questão possível de prova, mas como é novidade, como foi mudança legislativa 2023 e como a VUNESP é fevereiro, né? É recente, como a VUNESP gosta de novidade, eu resolvi trazer, tá bom? Pode ser que seja cobrada uma questão falando sobre a agente de fiscalização e esses 30% e em quais condições isso precisa ser, quais condições precisam ser atendidas para que ele receba isso. Aí tá lá, vai estar lá de acordo, eles precisam estar com a habitualidade e tal, tá? E o que é o gabarito C? Por que é o gabarito, tá? Vou trazer aqui os erros das questões, tá? A primeira alternativa diz que eles têm que exercer com habitualidade, tá certo? Mas não é atividades de quaisquer naturezas, tá? Tem que ser atividades de fiscalização. Então, a alternativa A tá errada. A segunda diz que eles não devem exercer com habitualidade, né? Senão tá errado. Eles têm que exercer atividade com habitualidade, tá? Essas atividades. Não é acaso, não é fortuito, tá? Tem que ser uma atividade habitual. A alternativa C aqui é o nosso gabarito. E a alternativa D tá errada porque ela diz que eles têm que exercer com habitualidade, tá certo? Atividades não é relativa à educação, tá? Salvo fiscalização, nada a ver. Não tem nada a ver com educação. Tem que ser a fiscalização, tá? E salvo fiscalização é exatamente o contrário, né? Tem que ser de fiscalização, não tem nada a ver com educação. Mais uma vez aqui o gabarito para vocês. Fundamentado aqui a Lei Complementar 619. Trouxe essa alteração nesse parágrafo, beleza? Artigo 103 para quem quiser conferir. O Estatuto dos Funcionários Públicos de Jundiaí. Questão número 7, galera. Qual é o prazo de licença concedido à servidora gestante? Alternativa A, 130 dias. Alternativa B, 120 dias. Alternativa C, 180 dias. Alternativa D, 150 dias. E alternativa E, 190 dias. Qual é o prazo, de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos de Jundiaí? Qual é o prazo que será concedido de licença à servidora gestante? Alternativa A, B, C, D ou E, galera. Vamos lá, pessoal. Já vou trazer o gabarito aqui para vocês. Gabarito dessa questão está na letra C, galera. 180 dias. Deixa eu apontar o gabarito para vocês e mostrar, tá? Artigo 80. À servidora gestante serão concedidos 180 dias de licença com todas as vantagens. Quais são as condições? Mediante inspeção médica sem prejuízo da remuneração. A redação ela foi dada aqui pela Lei Complementar 598 de 6 de abril de 2026. Como essa questão pode ser cobrada? Da forma como eu coloquei, perguntando qual que é o prazo que vai ser concedido à servidora. Pode ser que ele dê o prazo e pergunte se essa licença ela vai ser concedida com ou sem vantagem. Sabemos que é com todas as vantagens. Ele pode perguntar as condições, né? Que tipo de condições são? As condições são essas, mediante inspeção médica. Ele pode perguntar se vai acarretar algum tipo de prejuízo na remuneração da servidora e não vai acarretar nenhum tipo de prejuízo, beleza? Essa é a redação aqui dada pela Lei Complementar. Um cuidado, galera, se você estiver estudando a Constituição Federal, tem que estar, né? Eu acredito que esteja. Lá fala-se sobre 120 dias, tá? 120 dias, mas não é o prazo da lei orgânica. A lei orgânica para o funcionário público municipal, nós estamos falando de 180 dias, tá? Então não confunda. Constituição Federal você vai encontrar lá 120 dias de licença gestante. E na lei orgânica, né? Lei orgânica não, pessoal. No Estatuto dos Funcionários Públicos de Jundiaí, tá? Não é lei orgânica não. No Estatuto dos Funcionários Públicos de Jundiaí,
nós estamos falando de 180 dias, beleza? Tá? Então o prazo concedido à servidora gestante vai ser um prazo de 180 dias, com todas as vantagens, mediante inspeção médica e sem prejuízo da remuneração, tá? Tá tudo aqui, as condições, o prazo, o tempo, beleza, galera? Questão número 8. Dentre as alternativas, qual é aquela que apresenta uma espécie possível de penalidade de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos de Jundiaí? Ele quer saber uma penalidade possível de acordo com o Estatuto dos Funcionários. Alternativa A diz que é possível a cassação do salário do funcionário público. Alternativa B, destituição de confiança. Alternativa B, destituição de confiança. Alternativa C, suspensão dos direitos públicos. Alternativa D, prisão administrativa. E alternativa E, prisão municipal, né? Nós queremos saber aqui, de acordo com o estatuto, quais são as possíveis penalidades que podem ser aplicadas. Vou até colocar de vermelho, penalidade é coisa séria, né? Penalidade, ninguém aqui quer ser punido. Eu espero que nenhum de vocês, quando entrarem lá na guarda, sejam passíveis, né, de receber qualquer tipo de penalidade, mas é bom que saibamos quais são as possíveis penalidades de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos. O que ele prevê como uma dessas possíveis penalidades? Existe a penalidade de cassação do salário, destituição de confiança, suspensão dos direitos públicos, né, prisão administrativa e prisão municipal. A, B, C, D ou E, galera. Vou dar um tempinho para vocês e já trago o gabarito oficial. Nós estamos caminhando para o final, tá? Com essa aqui nós vamos até a questão 11, faltam mais 3 questões. E vamos lá. Gabarito, galera. Gabarito letra B. Tava relativamente fácil, né, galera? Relativamente fácil porque cassação do salário, o pessoal pode ficar em dúvida. Realmente pode ser que... Mas como que vai caçar o salário do cara trabalhando, né? Uma panela, você vai trabalhar, mas você não vai receber o salário, né? Não faz sentido. Suspensão dos direitos políticos, isso daqui não tem previsão na lei orgânica, isso aí é uma penalidade que pode acontecer em determinadas situações, mas isso não tem nada a ver com a lei orgânica, tá? Suspensão dos direitos, nem é políticos que eu tá aqui, né? Suspensão de direitos públicos, né? Nós estamos falando de suspensão de direitos públicos, não tem nada a ver. Suspensão de direitos políticos, mas isso não é previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos de Jundiaí. Prisão administrativa, nem se fala, né? É um absurdo. E prisão municipal, nem contar. Acho que a alternativa mais viável aqui, a resposta mais fácil de ser encontrada seria essa, destituição de confiança. Por que eu trouxe essa questão? Justamente por esse tipo de penalidade, né? Destituição de confiança. Talvez você olhe assim, é que essas alternativas, elas são meio estranhas. Mas realmente a destituição de confiança, galera, ela está aqui prevista como uma penalidade disciplinar, tá? Então, multa, advertência, cassação de aposentadoria, tá? Existe cassação? Existe. Mas se o cara tiver, por exemplo, o cara foi aposentado de maneira irregular, né? Então o município vai cassar a aposentadoria dele. Ou ele está em disponibilidade, né? Esperando para ser aproveitado, mas está de uma maneira irregular, né? Ele vai ser aproveitado pelo município. Então o município pode aplicar uma multa ao funcionário, ele pode advertir o funcionário, ele pode cassar a aposentadoria, ele pode, sim, o cara estiver, por exemplo, ocupando uma função de confiança, ele vai ser destituído, ele vai perder aquela função de confiança, é uma penalidade. Você não vai fazer mais essa função, você não vai exercer mais essa função de confiança. Lembre-se que as funções de confiança, elas são destinadas apenas a funcionários estatutários, tá? Não é igual o cargo em comissão. O cargo em comissão, a pessoa não precisa ter um vínculo administrativo, mas a função de confiança não, tem que ser servidor público. Demissão, né? Isso é uma penalidade comum, o cara ser demitido, é uma penalidade. E suspensão, tá? Ele pode ter, durante um tempo, ele pode ser suspenso das suas atividades, sei lá, tomar suspensão de 30 dias, 40 dias. Galera, eu deixei aqui um mnemônico, não sei se vai ajudar vocês, tá? Parece até estranho, mas eu vou passar, de repente pode ajudar algum de vocês, tá? Quais são as penalidades que o município pode aplicar? Você vai lembrar do Marcelo D2, tá? É um S aqui, para simbolizar que são 2 Ds, né? Mas o 2 aqui é do D, tá? Então aqui, ó, o D é do 2. Beleza? Vamos botar aqui mais forte.
Marcelo D2, tá? O município pode aplicar um Marcelo D2 em você, galera. Ele pode te aplicar uma multa, pode te aplicar uma advertência, ele pode cassar a sua aposentadoria, sua disponibilidade, e aí ele pode te destituir dessa função de confiança, ele pode te demitir ou ele pode suspender você, tá? O município é capaz de aplicar uma penalidade que é do Marcelo D2, tá? O Marcelo D2, tá aqui, ó, Marcelo D2, tá? O município pode aplicar essa penalidade, Marcelo D2 com S no final, tá? Ó, Marcelo D2, tá? Aí você vai lembrar disso na prova. Poxa, tá perguntando uma penalidade e tem lá uma série de alternativas, você não lembra, você fala, eu vou chamar o Marcelo D2 para relaxar. Aí você vê lá, multa, advertência, cassação da aposentadoria ou da disponibilidade, demissão, destituição. Fiquem atentos, eu até coloquei de confiança. Essa é uma hipótese meio estranha, tá? A gente está tão acostumado, então, destituição de função de confiança, tá? Uma penalidade e a suspensão, que não é nada de anormal. Beleza? Vamos lá. Questão número 9. Questão número 9. De acordo, né, com o Estatuto dos Funcionários Públicos de Jundiaí, a pena de suspensão, que não excederá 90 dias, poderá ser aplicada em qual caso, tá? Primeira coisa a gravar, daqui a pouco eu destaco, mas a alternativa A diz que a pena de demissão ela vai ser aplicada no caso de falta média. A alternativa B diz que a suspensão, vou até destacar aqui, tá? Suspensão. A alternativa B diz que ela pode ser aplicada em caso de falta leve. A alternativa C diz que ela pode ser aplicada a suspensão no caso de abandono de serviço. A alternativa D diz que ela pode ser aplicada a suspensão em caso de falta grave ou reincidência. E a alternativa E diz que pode também ser no abandono de função. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos de Jundiaí, em quais casos, né, ou em qual caso aí, dentre esses mencionados, é possível aplicar essa pena de suspensão ao funcionário público. A, B, C, D ou E. Eu já trago o gabarito para vocês. Vamos lá, galera, fazer o gabarito para vocês. Uma questão também relativamente tranquila, tá? Você, dentre essas alternativas, talvez pudesse ficar em dúvida nessas três hipóteses, né? Falta leve, eu acho que possivelmente alguém não assinalaria. Falta média, né? Talvez também possivelmente alguém não assinalaria. Mas daí a pessoa pode olhar, poxa, abandono de função, o cara pode ser suspendido, abandono de serviço. Mas reincidência, sim, é isso mesmo, o gabarito aqui é a letra D, tá? Falta grave ou reincidência, tá? Então, reincidência em algum tipo de falta. O estatuto não fala, ele só diz falta grave ou reincidência. Então, se o cara cometer uma falta grave, ele pode ser suspenso, tá? Se ele cometer uma falta reincidente, não sei de que natureza, por exemplo, talvez uma falta média, uma falta leve, o estatuto não fala, só diz falta grave ou reincidência. Ele pode ser suspenso. Então, como é que essa questão pode ser cobrada? Outra coisa, antes de eu falar. A suspensão, ela não pode exceder 90 dias, tá? Pode ser 30? Pode. Pode ser 60? Pode. Pode ser 89? Pode. Pode ser 45? Pode. Pode ser tudo menos 90, mais de 90, tá? Não excederá 90. Pode ser 90 certinho? Pode. Ele pode tomar 3 meses de suspensão. O que não pode acontecer é que a suspensão seja de 91 dias. Não pode exceder 90, tá? Como que essa questão pode ser cobrada? O examinador ele pode trazer um caso hipotético. Fulano de tal, no exercício das suas funções, recebeu uma suspensão devido a uma prática, incompatível, Nesse caso, o funcionário ficará sujeito à suspensão que não poderá exceder quantos dias? Então, ele pode perguntar quantos dias. Aqui, não poderá exceder 90 dias. Aí pode estar lá, 30 dias, 45 dias, 70 dias. Pode ser uma questão dessa forma. Ou pode ser uma questão elaborada assim. Em quais casos pode ser o funcionário cometeu uma falta grave no exercício das funções, que tipo de penalidade pode ser aplicada a ele? Aí pode estar lá, demissão a bem de serviço público, tal. Então, falta grave é caso de suspensão, tá? Falta grave ou reincidência, suspensão. Então, ele pode perguntar isso. Ele cometeu uma falta grave, que tipo de penalidade, a que tipo de penalidade ele está sujeito? Ou então, funcionário público, tal, cometeu falta grave, é reincidente, algum tipo de falta, que tipo de penalidade, né, pode ser aplicada a ele. Então, grave. Suspensão, não pode exceder 90 dias.
a suspensão só é aplicada em caso de falta grave ou no caso de reincidência, beleza? Pena de suspensão, gabarito letra D, né? Nem apontei apontei sim. A suspensão não poderá exceder 90 dias e ela será aplicada no caso de falta grave ou reincidência, beleza? Questão número 10, galera. Já estamos caminhando para o final. Mais 2 questões e a gente, contando com essa, né? Essa e mais uma, e a gente encerra o bloco de questões sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos de Jundiaí, quem possui competência para aplicar a penalidade de demissão, tá? Nós falamos lá anteriormente sobre a suspensão, né? O prazo que a suspensão se daria, em quais casos a suspensão poderia ocorrer, mas ainda falando sobre de penalidade, em quais casos não, perdão, quem é que possui competência, né, para poder aplicar essa penalidade que é gravíssima, né, uma penalidade muito grave, a demissão. E a alternativa A diz que compete então exclusivamente ao prefeito, né, o prefeito, tá, aqui faltou a preposição, exclusivamente ao prefeito, a competência de aplicar essa demissão. A alternativa B diz que tanto o prefeito como os titulares da administração indireta são capazes de aplicar essa demissão. A alternativa C diz que a penalidade de demissão pode ser aplicada exclusivamente, né, pela Câmara Municipal. A alternativa D diz que a penalidade de demissão pode ser aplicada pelo chefe do servidor público. E a alternativa E diz que o procurador municipal pode aplicar a penalidade de demissão. De acordo com o estatuto, quem é competente, quem possui competência para poder aplicar essa penalidade? A, B, C, D ou E, galera. Já trago o gabarito um tempinho para vocês pensarem. A, B, C, D ou E. Dá uma ampliada na tela. Vamos lá, galera. Quem possui capacidade para poder, competência, autoridade para aplicar essa pena de demissão? E o estatuto diz que tanto o prefeito quanto os administradores, os titulares da administração indireta são competentes para aplicar a pena de demissão, tá? Então não é exclusivamente o prefeito, né? Não apenas o prefeito pode aplicar a demissão, mas os titulares da administração indireta, tá bom? Eles também podem. Não é exclusivamente a Câmara Municipal, não é o chefe do servidor público, não é o procurador municipal. O estatuto vai dizer aqui, ó, que para a imposição de penas disciplinares são competentes no caso de demissão, os titulares da administração indireta e o prefeito. Mais uma vez, galera, questão simples, uma questão que pode ser trabalhada de outra forma. Pode trazer um caso hipotético de um funcionário que foi demitido e perguntar, nesse caso, quem poderia demitir tal funcionário, e trazer dentre as alternativas justamente os titulares da administração indireta, né? Pode trazer um caso que não seja o prefeito. Pode estar aqui entre as alternativas o vereador, o procurador, o desembargador, os titulares da administração indireta. E você olhar e falar, poxa, quem que pode? É isso mesmo, o prefeito pode. E também os titulares da administração indireta. Beleza, galera? Questão de número 11. Vamos lá para encerrar o estudo. Vou diminuir um pouquinho aqui. Acabei no quadro. E aí tratando sobre o PAD, o famoso PAD, o processo administrativo, tá? Nós falamos ali sobre a pena de demissão, quem era competente para aplicar, o prefeito e os titulares da administração indireta. E agora, para encerrar, né, eu trouxe muitas questões sobre penalidade. Eu espero que não seja uma coisa que você não precisa saber nunca como funciona, tá? Só para a prova, que vocês nunca passem por isso. Mas, vamos lá. De acordo, né, com o Estatuto dos Funcionários Públicos de Jundiaí, questão número 11, qual é o prazo para a conclusão do processo administrativo, o famoso PAD? Em quanto tempo ele precisa ser concluído? A alternativa A diz que ele tem que ser concluído em 30 dias e pode ser prorrogado por mais 20 dias. A alternativa B diz que ele pode ser
ele tem que ser concluído em 60 dias, mas que ele é improrrogáveis, não seria prorrogável, mas prorrogável por mais 20 dias, desde que devidamente justificado. Esquece o in aqui, né? O improrrogáveis. Teria que ser aqui no caso prorrogáveis, tá? Saiu aqui uma redação estranha, tá? Saiu errado, vou apagar aqui. Alternativa C diz que 60 dias improrrogável. Esquece o in aqui, tá? Fixei aqui nesse in aqui, mas esquece. Alternativa C diz que o processo tem que acabar em 60 dias no prazo improrrogável. A alternativa D diz que o processo administrativo ele tem que terminar em 60 dias e que ele pode ser prorrogado por mais 30, desde que devidamente justificado. E a alternativa E diz que ele tem que acabar em 90, mas que ele pode ser prorrogável por mais 30 dias, desde que devidamente justificado, né? Qual é o prazo? A alternativa quer saber qual é o prazo para a conclusão do chamado PAD, né? O PAD, o processo administrativo, em quanto tempo ele tem que terminar. A, B, C, D ou E é 30 por mais 20, é 60 por mais 20, é 60 improrrogável, é 60 prorrogável por mais 30, desde que devidamente justificado, ou 90 prorrogável por mais 30, desde que devidamente justificado. Alternativa A, B, C, D ou E, galera. Vamos lá, dá um tempinho para vocês pensarem e eu já trago o gabarito. 5, 4, 3, 2, 1. Galera, vou apontar o artigo aqui. Fiquem atentos, gabarito letra D. O prazo para a conclusão do processo administrativo será de 60 dias, prorrogável pelo prefeito por mais 30 dias nos casos devidamente justificados, tá? Então tá aqui, ó. Não é 30 dias, tá? Esquece, não é 30, não é 60 dias. Não é 60 dias, mas não é prorrogável por mais 20, tá? É prorrogável por mais 30. Não é 60 dias improrrogável, pode ser prorrogável, mas desde que, né? Desde que, aqui é a gabarita letra D. Vou colocar aqui de amarelo. E não é 90 prorrogável por mais 30, é 60 prorrogável por mais 30. Então, qual é o prazo para o PAD terminar, galera? Vou colocar aqui comentário, na verdade, inserir um comentário. PAD é 60 mais 30, tá? Vou colocar o símbolo de igual aqui. PAD 60 mais 30, desde que justificado. Então, ponto aqui. Então é isso, galera. Vou clicar aqui, ó. Processo administrativo disciplinar, né? O chamado PAD. Ele tem que ser concluído no prazo de 60 dias, mas ele pode ser prorrogado por mais 30, desde que devidamente justificado. E, tá? Quem pode prorrogar é o prefeito, beleza? Vou até inserir aqui no comentário. 30, desde que justificado, mais 30, 60 mais 30 pelo prefeito. Aqui, desde que devidamente justificado. Como que essa questão pode ser elaborada? Pode perguntar o prazo, qual que é o prazo, se ele pode ser prorrogado ou não. Ou ele pode perguntar quem que tem a capacidade, né? Quem tem autoridade para prorrogar esse prazo, no caso do processo administrativo. Então, o prazo do PAD é 60 dias. Ele pode ser prorrogado, sim, por mais um mês. Então, grave, o PAD é 2 meses, né? 60 dias, 2 meses. Mas ele pode ser prorrogável mais um mês, né? 30 dias, no caso. E só quem tem autoridade para prorrogar esse prazo é o prefeito. E para prorrogar esse prazo tem que haver uma justificativa, né? Tem que ser devidamente justificado. É isso que o Estatuto dos Servidores Públicos de Jundiaí fala sobre o processo administrativo. Beleza, galera? Muito obrigado pelo tempo que vocês passaram aqui comigo. Eu espero que esse estudo seja proveitoso para vocês, que ele seja útil na preparação de todos. Tentei trazer aqui questões, como eu disse, que eu acredito que sejam questões potenciais de prova, que eu acredito que sejam questões que pela novidade, né, pela modificação, possam chamar a atenção do examinador, questões que tenham pertinência temática, como a primeira que nós fizemos. E
Eu espero realmente que eu possa ter contribuído para a preparação de vocês, galera. Todos tenham uma boa noite. Para o pessoal que gostou das questões, mais uma vez eu falo, nós temos aqui um pacote especial de questões de legislação municipal envolvendo as 4 leis, né? Ele estava anteriormente com 250 questões, mas devido às questões que eu já elaborei recentemente, o pacote hoje conta com 310 questões, tá? Todas as questões comentadas e com gabarito. Ele conta com 310 questões versando sobre os conhecimentos gerais do município, a lei orgânica do município, o estatuto dos servidores públicos e a lei de proteção da Serra do Japi, por o valor de R$ 49,99, tá? Você vai levar essas 310 questões pelo valor de R$ 49,99. Eu quero só as questões do estatuto. Cada apostila ela pode ser vendida separadamente também por um valor de R$ 14,99, tá? Então, se você não quiser adquirir o combo municipal de questões, você pode adquirir as apostilas separadamente. Cada apostila custa R$ 14,99. E mais uma vez ressalto que nós temos também já 2 simulados prontos, tá? Simulados com características da VUNESP, questões anteriores da VUNESP, tá? Questões também de outras bancas, para que você possa testar os seus conhecimentos, avaliar como você está indo, como está indo os seus estudos. O valor simbólico, né? Um valor irrisório, R$ 9,99 apenas, tá? Um simulado também com gabarito e comentários. Se você quiser adquirir, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato comigo, tá bom? E adquirir esse material. Beleza, galera? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Na semana que vem eu trago mais um vídeo, tá? E aí falando sobre a lei orgânica, tentarei trazer aí umas 10 ou 12 questões sobre a lei orgânica, no mesmo estilo, no mesmo modelo que eu tenho trazido. E aí finalmente fecharemos em seguida o nosso conteúdo de legislação municipal, trazendo questões sobre conhecimentos gerais do município, ali umas 10 ou 15 questões. Lembrando que conhecimentos gerais do município, ele está lá no primeiro bloco, né? No primeiro bloco nós teremos 20 questões, que serão 10 questões de português e 10 de conhecimentos gerais do município. Então, 10 questões serão só sobre conhecimentos gerais do município, que envolverão história e geografia, tá? Envolverão história, geografia, temos ali questões também de hidrografia, que eu não sei se é um assunto que talvez será cobrado, tem que elaborar umas questões ali, 1 ou 2 nesse sentido, mas serão 10 questões de conhecimento municipais, 10 questões importantes que você não pode perder de jeito nenhum, beleza? Fiquem todos com Deus, até a próxima e que Deus abençoe e ilumine vocês nesses estudos e nessa preparação